Bom, pessoal, nós vamos retomar agora a partir aqui do exercício 7. Só vou deixar claro para vocês que nós vamos pular o exercício 9, ok? Então você vai perceber que nós vamos fazer o 7, o 8, e depois nós vamos direto para o exercício 10. O exercício 9 é aquele exercício grande, cheio de funções, onde pede para vocês desenharem o gráfico. E naquele exercício eu vou fazer ele depois, num último vídeo, só ele, mas eu vou usar o GeoGebra para fazer essas construções, tá bom? E aí assim a gente consegue acelerar um pouquinho o processo e fazer alguns entendimentos ali a partir daquele exercício. Então, exercício 7, perdão. Função f de a em b possui lei de formação igual a... Então, está aqui a lei de formação dela. Podemos afirmar que o menor valor que essa função pode ter assim é... Nota que essa função aqui ela é bem curiosa. Por quê? Ao ter essa expressão aqui embaixo, no denominador, 1 menos cosseno de x, esse 1 menos cosseno de x, ele nunca pode ser zero. Então, o cosseno de x, ele não pode vir a ser 1. Ok? Ele não pode ser 1, porque senão 1 menos 1 daria zero aqui. Beleza? O que acontece? Como também o cosseno está no denominador, a gente tem que, quanto maior for o denominador, então, quanto maior for o 1 menos cosseno de x, quanto máximo o valor que ele encontrar aqui, menor vai ser, então, a imagem de f de x, porque ele está no denominador. Maior o denominador, menor o resultado da fração. E eu consigo aumentar esse denominador, como eu tenho um menos na frente do cosseno, pegando esse cosseno e jogando no mínimo possível. Menor valor para cosseno seria um menos 1, eu vou conseguir o maior valor para 1 menos cosseno. Então, essa função aqui vai atingir o menor valor possível, isso aqui vai acontecer quando o cosseno de x for igual a menos 1. Então, vamos lá. F de x vai ser 2 sobre 1 menos menos 1. Menos com menos mais, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Esse vai ser o menor valor para essa função. Não, professor, mas está estranho esse negócio aí. Calma, é só você tentar pensar aqui, ó. Qualquer outro valor negativo que você colocar aqui vai dar 1 mais alguma coisa aqui, mas vai ser menor do que 2, então essa divisão vai dar mais do que 1. Se você colocar valores positivos, 1 menos um valor positivo vai dar menos do que 1, então essa divisão vai dar mais ainda do que 1, né? 2 dividido por 0, alguma coisa dá mais do que 2, e não pode nem chegar no cosseno valendo 1, porque aí nem existe a função para esse valor, tá ok? Beleza, então letra D é a resposta. Exercício 8. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura apresenta um esboço dessa roda gigante, na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA encontra-se paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de t. Tá? Aqui t é o ângulo, por isso que ele está dado em radiano, tá? E f vai descrever então a altura. Nota que inicialmente, quando t é zero, né, ele está falando de ângulo zero, ele está na posição onde ele está aqui. Então eu tenho a altura de 88 metros. Essa é a altura daqui até aqui. 88 metros. Quando ele chega no ápice, π sobre 2, é o ponto mais alto aqui, ele vai ter então a altura de 168 metros. Ele não fala exatamente esse ponto aqui, ele mostra agora só o 2π, que é quando ele dá uma volta completa, e depois o 4π quando ele dá uma volta completa. Esse ponto aqui, eu sei que é quando o t for π, que vai ser meia volta. Ele está nesse ponto, ele também está a 88 metros. E esse ponto mínimo aqui, o ponto mais baixo que ele chega, é esse ponto aqui, ó. Então eu sei que aqui é o 3π sobre 2, e aqui, essa altura eu consigo calcular. Por quê? Porque a mesma amplitude que ele sobe aqui, ele desce aqui. Então eu tenho do 88 para o 168, 80 metros de amplitude,
aqui eu tenho que ter outros 80 metros de amplitude. Então aqui está no 8 metros. Né? Então no ponto mais baixo ele está a 8 metros do solo. Beleza? Ótimo, com essas informações eu consigo agora fazer a análise, né, dessa função. Após 2 voltas completas, f tem o gráfico ao lado e a expressão da função é dada por. Então eu tenho aqui algumas expressões, ok? Nota que nessas expressões que eu tenho aqui, eu vou ter a variação da função deixando o 88 fixo aqui fora. Por quê? Porque 88 é o que mexe com o eixo central. Exatamente aqui, ó. Ah, mas e o 168? Não, o eixo central é 88. Então eu já posso cortar isso aqui. Posso cortar essas outras duas que tem seno e cosseno juntos? Não. Então só tem uma variação, é claramente uma senoide. Então eu já vou na letra A, só vou analisar ela então para ver se bate, né? O seno multiplicado por 80. Então o seno, quando ele vale 1, eu somo 80, quando ele vale 0, voltou no 88, quando ele vale menos 1, 8, e quando ele vale 0, volta no 88. É exatamente essa função da letra A, ok? Então, lembrando, né, o eixo central ele envolve aquele parâmetro A, que é o parâmetro que soma com a função seno, a amplitude envolve o parâmetro B, que é aquele parâmetro que multiplica a função seno, ok? Ah, professor, e o período? O período continuou 2π, ele deu uma volta completa em 2π radiano, né? Então o período não foi alterado, nem foi deslocado para a direita e esquerda, então também não tem aquele elemento D dentro da função, era só o A e o B, um exercíciozinho bem simples. Como eu falei, nós vamos pular o exercício 9, então vamos direto ao exercício 10. Nossa respiração é um fenômeno cíclico, períodos alternados de inspiração e expiração. Determinado adulto, a velocidade V do ar dos pulmões, em função do tempo T, decorrido do início de uma inspiração, é dada por. Então, velocidade V é 0,5 vezes seno de 2π vezes T sobre 5. Então, o seno vai variar de menos 1 a mais 1, essa velocidade vai variar de menos 0,5 a mais 0,5. Né? Então, negativa quando está indo num sentido, positiva no outro sentido, se é inspiração, se é expiração. Assim, determine o tempo de um ciclo respiratório completo. O que ele chama disso, ciclo respiratório completo? Né? Ele falou aqui em cima. Fenômeno ciclo, períodos alternados de inspiração e expiração. Então, vamos pensar, ele começa inspirando e termina expirando. E a maior velocidade máxima que o ar pode atingir no fenômeno em questão. Bom, a gente já falou da velocidade, né? Como a gente fala aqui, seno de tudo isso, 2π vezes T sobre 5. Dependente do que está dentro do seno, isso sempre vai ser um valor que vai variar entre menos 1 e 1. Então, se eu multiplicar isso por 0,5, o V de T ele vai variar de menos 0,5 a mais 0,5. Então, eu já tenho que a velocidade máxima vai ser 0,5 metros por segundo. Isso aqui está claro para a gente. Agora, o tempo completo é o período que ele leva para fazer uma respiração completa. Como a variável é t, eu tenho tudo isso aqui multiplicando t, ó, isso aqui é aquele meu parâmetro c. Então, meu período vai ser, período na função seno é 2π sobre módulo de c. Vai ser 2π dividido por 2π sobre 5. Conserva a primeira, multiplica pela inversa a segunda, isso vai dar 5. 5 o quê? Segundos. Então, o tempo, né, o período de uma respiração completa é o tempo de 5 segundos. Ok? Exercício 11. Nesse exercício 11, ele traz aqui o gráfico de uma função e ele pede qual é a função que representa esse gráfico. Aqui é curioso porque não parece nem uma senoide nem uma cossenoide, né? Mas é porque, né, a gente percebe isso, só tem os valores positivos. O que acontece aqui é que ele refletiu o que seria os valores negativos da função. Deixa eu até usar uma... Deixa eu pegar a borracha. Vou usar uma outra cor aqui para não ficar azul e azul. Ele pegou o que seria aqui o comportamento negativo da função e refletiu lá para cima. Quem é que faz isso? É justamente o módulo, né? Essas barrinhas aqui. O módulo ele é responsável por isso. Ele pega o que é negativo, tira o sinal, transforma em positivo. Então, se a gente pensasse nessa função
com o positivo e o negativo, essa parte que ele atinge aqui o 1, ele estaria atingindo aqui embaixo o menos 1. E, gente, essa função é bem conhecida, né? 0, 1, 0, menos 1, 0. No intervalo que vai de 0 a 2π, a volta do ciclo trigonométrico. Olha só, se eu desenhar no ciclo trigonométrico, você vai identificar facilmente. Aqui vale 0, 1, 0, menos 1 e volta no 0. Qual é a função que tem esse comportamento? É a função seno. Só que como ele refletiu essa perninha de baixo aqui para cima, é a função módulo de seno, letra B. Ok? Tranquilinho, né? Exercício 12. Segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção de máxima safra. Então, preço mais baixo, máxima safra. Logo, preço elevado deve ser mínima safra, ok? Vamos anotar essa informação aqui. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço em reais do quilograma de certo produto sazonal pode ser descrito pela função. Então, está aqui o preço, ó. 8 mais 5 vezes cosseno de tudo isso aqui. Onde x representa o mês do ano, x igual a 1 é janeiro, x igual a 2 é fevereiro e assim sucessivamente, até que x igual a 12 é dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é, cuidado, produção máxima está relacionado com preço mínimo. E esse P que ele coloca ali não é produção, o P é o preço. Então, produção máxima, ele está falando de P mínimo. É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Vamos pensar comigo. Para eu ter o P mínimo nessa função aqui, eu preciso que esse valor aqui do cosseno atinja o seu mínimo. Porque aí eu vou pegar o menor valor possível, multiplicar por 5 e somar 8 unidades. Isso vai atingir o mínimo possível. Então, só tem que determinar, né, quem é esse mínimo. Né? Vamos pensar assim comigo. Ó. Cosseno de πx menos π. Estou indo além um pouco do exercício aqui, tá, pessoal? Ele está entre menos 1 e 1. Então, 5 vezes esse cosseno... Eu vou colocar 3 pontinhos, você sabe que é tudo aquilo que está lá dentro do cosseno, tá bom? Vai estar entre menos 5 e mais 5. E se eu somo 8 unidades em tudo isso daqui, então eu somo 8 unidades nos dois membros da equação, isso vai ficar entre 3 e 13, ok? Então está variando entre 3 e 13 o preço em reais. Então, a produção máxima é o preço mínimo. Quando que esse preço é mínimo? Quando o cosseno vale menos 1. Então, eu tenho que cosseno de πx menos π sobre 6 tem que dar menos 1. E lembrando, então, lá, né, do nosso ciclo trigonométrico, o cosseno, ele vale menos 1 aqui, no arco π. Nossa, ficou ruim esse ciclo. Aqui, no arco π. Aqui o cosseno vale menos 1. Então, ele quer que πx menos π sobre 6 seja igual a π. Multiplica por 6, πx menos π igual a 6π, soma esse π que está subtraindo, πx igual a 7π, divide por π, x igual a 7. Se x é igual a 7, então o mês é julho, letra D. Beleza? Próximo exercício, exercício 13. Num certo lugar, as marés altas ocorrem às 0 hora e às 12 horas, com altitude de 0,9 metros, enquanto as marés baixas ocorrem às 6 horas e às 18 horas, com altitude de 0,1 metros. Nessas condições, qual a função que descreve a altitude do mar em metros em relação ao horário T em horas? Vamos tentar fazer um gráfico com isso aqui para a gente conseguir analisar então um pouquinho melhor essa informação. Nossa, vamos melhorar isso, vamos usar linhas retas para o gráfico. Agora vai ficar melhor. Então eu tenho aqui, ó, o tempo e aqui a altura da maré. As marés altas ocorrem às 0 e às 12, com altura de
0,9 metros. Então, 0,9 metros ocorre aqui às 0 hora e vai ocorrer de novo às 12 horas. Então, aqui a gente vai ter novamente a maré alta, nesses dois pontos. As baixas ocorrem às 6 horas e às 18 horas. Então, exatamente aqui na metade do tempo, 6 horas, e depois aqui às 18 horas. E as baixas correspondem a 0,1 metros. Então, vou marcar aqui esses dois pontos onde eu tenho as marés baixas. E é lógico que movimento cíclico de marés, que a gente já viu em outros problemas, ele não vai ser uma linha reta conectando esses pontos, mas vai ser uma curva passando aqui, 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 e aí volta a subir. Ok? O que acontece? Eu percebo aqui o movimento de uma função trigonométrica. E se eu pegar somente desse ponto até esse ponto, eu já tenho um período completo dela. Qual é esse tipo de função que começa lá no máximo e vai descendo para o mínimo? Normalmente a gente está falando de uma cossenoide, né? É uma cossenoide que está desenhada aqui. Beleza. Vamos identificar primeiro quem é o seu eixo central. O eixo central tem que estar exatamente no meio entre 0,1 e 0,9. Então basta a gente fazer a média aritmética mesmo. 0,1 mais 0,9 dividido por 2, isso dá 0,5. Tá, okay? Esse é o meu eixo central. Qual é a amplitude? Né? Quanto que sobe, quanto que desce? 0,4. Então eu já posso trabalhar isso aqui pensando assim, ó, uma função f de x que eu faça 0,5 mais cosseno de x, eu já teria ela deslocada para o eixo central 0,5. Essa seria a minha f1. Minha função f2 de x, eu vou pegar essa daí, só que ao invés de trabalhar com o cosseno, eu vou trabalhar com 0,4 vezes o cosseno. Então eu já tenho uma função agora que está variando de 0,1 a 0,9. Beleza? Agora eu preciso analisar esse período aqui. O período da função tem que dar 12. E o período de uma função cosseno normalmente é 2π sobre o módulo de c. Para que isso aqui seja igual a 12, então eu vou ter que 2π igual a 12c, dividindo por 12, c igual a 2π sobre 12, ou c igual a π sobre 6. Então eu vou usar aqui π sobre 6 no lugar do c. Por isso a minha função f não, né? h. A minha função h de x, que determina a altura, vai ser 0,5 mais 0,4 vezes cosseno de π sobre 6 vezes o tempo t. Aqui era h de t, não h de x, perdão. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, h de t. Essa vai ser, então, a minha função que tem exatamente o comportamento dessa maré aí. Beleza?